Quarta palavra da cruz. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 45 ao 48. Meio-dia ao meio da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Já no meio da tarde, Jesus gritou em voz alta: Eli, Eli, lema sabachthani. Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam lá ouviram isso e disseram: esse homem está chamando Elias. Um deles correu imediatamente, pegou uma esponja. Então, embebeu-a em vinagre, colocou-a em uma vara e deu para ele. Meditação sobre a quarta palavra da cruz. Deus meu, por que me abandonaste? A vida é tudo que nós temos. Nós podemos ser bastante apegados às coisas que nós possuímos, às pessoas que nós temos nas nossas vidas, mas, na verdade, a única coisa que a gente tem mesmo é a nossa vida, a nossa pulsação, o nosso respirar. E aí, toda vez que essa vida corre risco de ser interrompida, toda vez que essa vida é ameaçada, nós somos levados ao desespero. Ela pode ser ameaçada de muitas formas, né? Um assalto, um abuso físico ou psicológico, qualquer tipo de ameaça desse tipo. Ficamos desesperados. O coração acelera, o peito dói e a mente fica estreitada, apertada, até um pouco vazia. E aí Cristo viu a morte se aproximando. Morte que é o resultado máximo da separação entre Deus e os homens. É uma condenação a qual todo homem tem que passar sozinho. E ele viu essa morte se aproximando com certeza, não como possibilidade, como é o que acontece quando a gente às vezes fica desesperado porque teve a vida ameaçada. Cristo tinha certeza. É diferente ali do Getsemane. No Getsemane ainda era uma possibilidade, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas agora Cristo estava provando do amargor desse copo e tinha gosto de desamparo. Cristo estava desamparado e abandonado. E ele se sentiu assim enquanto ele cumpria a vontade do Pai. Esse desamparo pode ter começado ali no Getsemane, quando ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. A gente não sabe qual foi a resposta de Deus. Assim, a gente sabe a resposta, né? Não vou passar. Mas a gente não sabe se isso foi dito para ele claramente. A gente não sabe se ele só ouviu o silêncio, né? Ali começou o desamparo dele. E esse desamparo permaneceu quando ele pediu aos seus amigos para que vigiassem com ele, né? Ele estava aflito, triste, angustiado. Ele pediu aos seus amigos que estivessem com ele. Os amigos até foram, né? Mas eles dormiram. Então, esse desamparo que tinha começado nessa oração foi mais consolidado ainda nesse momento em que ele percebe que, poxa, nem por uma hora vocês puderam vigiar comigo, né? E é muito inusitado pensar assim que nessa situação, primeiro de possibilidade de morte, depois de certeza da morte, tudo que Jesus pediu ali para os discípulos, por exemplo, e até na cruz, talvez, foi uma companhia, um calor,
um amparo. E a gente sabe que o que ele recebeu ali da parte dos discípulos foi uma presença fria, né? Uma ausência covarde e traição. E quando a gente olha para esse trecho, para esse evento da história, é muito curioso a gente parar para pensar, né? Assim, no geral, que o que nos torna mais impotentes, às vezes, é justamente a ausência de ter com quem contar. Não é tanto o evento de vida que está nos ameaçando, mas é a ausência de ter uma mão amiga para apertar, um abraço, um ombro quente. E aí Cristo está enfrentando a morte. E o lamento que ele faz na cruz é de que ele se sentiu abandonado, sem sustento emocional. A companhia daqueles que nós amamos e a permanência dessas pessoas do nosso lado, muitas vezes é a diferença entre a vida e a morte. E quem já esteve por um fio sabe disso. Sabe do que eu estou falando. Estar sozinho, irmãos, é como estar morto. A vida humana, que é a única coisa que nós temos, ela só existe agora, porque antes nós fomos carregados, fomos alimentados, fomos cuidados. Nós não somos uma espécie que vive bem independente. Então, o amor, na verdade, ele vem antes da vida. O amor vem antes da vida, porque ele é que foi necessário para que houvesse laço, vínculo, existir, viver, respirar. Então, não ser amado é uma experiência muito próxima da morte. E morrer é não poder mais ser amado. Irmãos, pensando em tudo isso, nesse sentimento que Cristo está expressando desde ali no Getsemane, tudo que ocorreu com os discípulos, e culminando ali enquanto ele estava na cruz, já próximo da morte, nós não podemos subestimar a força que nós temos enquanto comunidade, um na vida do outro. Quando nós incluímos, quando nós participamos, quando nós estamos presentes na vida dos nossos irmãos, nós temos a oportunidade de ser calor para quem está enfrentando a morte e ninguém está sabendo. E, por outro lado, a nossa omissão ou a nossa sonolência pode ser a última pedra que faltava para sepultar quem já está na via crucis. Nós precisamos uns dos outros. Porque a nossa fé, as nossas convicções, assim, quando nós somos atravessados pelo desespero, nem sempre a nossa fé, a nossa emoção, a nossa razão vai nos fazer lembrar da nossa missão. O desespero, ele estreita a mente, então a gente se perde um pouco. Então nós precisamos disso, da companhia que nos lembra qual que é a nossa missão. Cristo expressou claramente aqui, ele se sentiu desamparado e abandonado. Estava cumprindo a missão de Deus, missão que já estava posta ali desde antes da fundação do mundo, e mesmo assim ele expressou o que ele sentiu. Ele sentiu-se abandonado. E esse foi o suprassumo da experiência humana que Jesus Cristo viveu e enfrentou. Esse foi o auge da humanidade dele. Tristeza, medo e morte. E ele suportou esse desamparo para que nós não precisássemos suportar também. Irmãos, que na hora da nossa morte, nós saibamos que ele está conosco. Nós não passaremos por essa tribulação sozinhos. E que em vida, durante o sofrimento, nós estejamos amparados pela presença consoladora do nosso Deus e também amparados pelos nossos irmãos. E que sejamos esses irmãos, que são a extensão das mãos e do coração de Cristo nesse mundo. Nós te imploramos, ó Senhor Deus, que nos ouças e nos libertes, por tua agonia e suor de sangue, por tua cruz e paixão, por tua morte e sepultura, por tua ressurreição e ascensão, e pela vinda do Espírito Santo. Livra-nos
bom Senhor. No tempo de nossa tribulação, no tempo de nossa prosperidade, a hora da nossa morte e no dia do juízo, livra-nos, bom Senhor. Conforta, suplicamos-te, Deus amoroso, teu povo abatido e desanimado, em meio às tristezas e dificuldades da vida, e concede que, pelo poder do teu Espírito Santo, sigam alegres sua jornada, dando-te contínuas graças por tua bondosa providência, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.